E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir juntamente comigo a tua Bíblia, no último livro da Bíblia, as revelações que João teve do nosso Deus, estando, segundo os historiadores, cativo em Pátmos, que era uma ilha, que alguns chegam a dizer que era um local, me parece que tem uma prisão, ou existia, ou não sei se é fictícia, mas parece que existia uma prisão por nome Alcatraz, um negócio assim. É um local onde era colocado os grandes presos de alta periculosidade, e era assim que Pátmos era. Era uma ilha onde, segundo a história, diz que ali era lançado alguns presos, alguns homens de alta periculosidade. E João também ali foram lançados, não porque devia, mas por único e exclusivamente ao amor ao Evangelho. Está certo que a campanha no qual os irmãos e nós estamos nesses dias não está temada exatamente aqui no livro de Apocalipse, mas faz referência, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vou fazer aqui uma leitura um pouco extensiva, capítulo de número 21, versículo 9 do livro do Apocalipse. Eu estive pensando, orando durante esses dias, e de ontem para cá eu intensifiquei o meu pensamento a Deus a respeito do dia de hoje, e o Senhor colocou algo muito simples, mas de muita profundidade no meu coração. Os irmãos tenham paciência pela leitura, que é um pouco extensiva. A epígrafe da minha Bíblia está intitulada no capítulo 21, versículo 9, a Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e as portas 12, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, e da banda do norte 3 portas, e da banda do sul 3 portas, e da banda do poente também 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E a mediu, e a cidade como a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento de largura e de altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Eu vou pular aqui para os irmãos no versículo 22, diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 25: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Versículo 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que são escritos no livro da vida. No versículo de número 1, capítulo 22, diz: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações.
e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Podemos assentar, queridos? Aleluia. Depois eu quero que você continue lendo, se possível, e medite, se possível ainda hoje, a respeito dos sinais do capítulo de número 22 do livro do Apocalipse. Querido, eu estava pensando, e eu cheguei a uma determinada conclusão. Eu sou pai de 3 filhos, tenho uma filha mais velha, Isabela, que tem 16 anos, fez agora. Tenho uma filha que fez 13 anos, Carolina, e tenho um menino de 5 anos de idade. E desde muito tempo, eu fui pai muito cedo. Aos 17 anos, eu fui pai da minha primeira filha. Sou casado já há 18 anos de idade. Há 18 anos eu sou casado. Outro dia uma pessoa me ligou e falou: eu preciso confirmar alguns dados. O nome da sua esposa ainda é Luciana. Eu falei: ainda, e vai ser. E ela não é nem doida de me largar. Quando eu penso nos meus filhos, irmãos, é claro, e você também, como pai, mãe, qual é o nosso primeiro pensamento? Qual é o seu projeto para o seu filho, se não o melhor possível? A minha filha mais velha, eu tenho trabalhado na cabeça dela, na mente, e ela, já há algum tempo, ela vem tentando e querendo ser publicitária, e esse é o projeto que eu tenho na vida dela. Ela tem um projeto de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, e recentemente eu até pedi oração para os irmãos aqui. Nós somos pegos de surpresa por uma doença, uma anomalia genética, a qual, graças a Deus, eu já posso testemunhar para os irmãos que minhas filhas já pararam de tomar o remédio. Elas se perdiam, como os irmãos, não sei se os irmãos estão lembrados, 2.950 miligramas de proteína elas estavam perdendo, quanto que o normal é 150. No último exame agora já deu 225, isso já faz um mês. Já a médica já tirou todos os remédios, Deus já tem operado milagres. E eu tenho falado para a minha filha mais nova, já tenho induzido ela, procurando o que ela quer ser da vida dela. E eu tenho aconselhado muito meu filho mais novo, meu menino. Eu tenho falado para ele a respeito do futuro, tenho tentado trazer ele sempre para perto de mim, porque filho homem é assim que tem de ser. O pai que bem sabe criar um filho homem, ele tem de trazer eles como seu amigo, muito para perto. Foi assim que eu fui criado e deu muito certo. E eu tenho meus projetos para os meus filhos. E os projetos que eu tenho para os meus filhos são os melhores. E só depende, irmãos, deles para que tudo dê certo. Porque o meu projeto para eles é o melhor possível. Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque nós temos um Pai, um Deus todo-poderoso. E Ele escreveu um projeto para a tua vida. Ele escreveu um projeto para a minha vida. E o projeto de Deus para nós, irmãos, é o melhor possível. Deus, Ele tem um projeto lindo, uma história maravilhosa, com um começo, um meio e um final feliz para a tua e para a minha vida. De certo é que quando nós olhamos, retroagimos um pouco e olhando no livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus, Ele olhou para a terra e Ele um dia, conversando com o Espírito Santo, Ele viu que a terra era sem forma e vazia. E havia apenas treva na face das águas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tomava conta, e Deus achou por bem, criou todas as belezas que nós avistamos, da forma animal, da forma vegetal, de todas as formas Deus criou. Quando Deus criou tudo isso, Ele diz assim, chama o Espírito Santo. Foi a primeira conversa, a primeira citação na Bíblia do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus chama o Espírito Santo e diz: façamos então agora o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E a Bíblia diz que quando Deus criou Adão, ali os irmãos sabem, conhecem a história, veio do pó da terra, fez ali um barro e criou o homem, dando o sopro de vida, dando o Espírito, soprando nas suas narinas. É interessante que o cuidado de Deus é tão grande, irmãos, que Deus olha para o homem e vê que não seria bom que o homem vivesse só. Agora traz uma adjuntora, uma mulher, uma pessoa para ser a sua companheira. E quando Deus forma tudo isso, a Bíblia diz que Deus pega e coloca Adão e Eva como gerente, como mordomo, como cuidador de tudo aquilo que Ele tinha criado, querido. Talvez você não está entendendo
que você tivesse agora em uma empresa muito grande e o seu patrão chegasse e falasse: olha, Roberto, toma conta de tudo isso aí, eu vou ficar distante e você vai ser o meu representante, como é o pastor Roberto aqui na igreja em relação ao pastor Davi, como é o pastor Davi em relação ao pastor Valdomiro. Imagina você que o pastor Valdomiro está lá em Salvador e delega o pastor Davi em uma cidade como Vitória da Conquista. Mas Deus fez algo muito maior. A Bíblia diz que Deus, após criar tudo, Deus diz: olha, Adão, olha ela, fique aí, toma conta de tudo isso. A Bíblia diz que o Éden era um verdadeiro paraíso, querido. Aleluia. O homem não tinha de se preocupar com nada. E o mais interessante de tudo, que a Bíblia diz que todas as tardes Deus, ele tinha desejo de conversar com Adão. E a Bíblia diz que Deus vinha e conversava com Adão. Interessante, irmãos, que tudo isso Deus fez. O porquê que eu estou dizendo isso? É para lembrar você que o projeto de Deus para a tua vida é o melhor possível. Olha para esse irmão que está do teu lado. O projeto de Deus para a vida dele é o melhor possível. Mas infelizmente, irmãos, nós muitas das vezes somos tomados por caminhos que aos olhos nossos são perfeitos, são bons. Nós somos tomados por atalhos. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Interessante que nós entendemos que eles tinham tudo. Eles tomavam conta da terra. Eles eram o porteiro da terra. Ele dominava, Adão e Eva dominavam sobre os animais. Adão e Eva dominavam sobre o Éden. Mas a Bíblia diz que veio uma indagação maligna e tirou a visão de Deus do homem. Querido, o Éden passou, o projeto do paraíso de Adão e Eva passou, mas a promessa de Deus, o projeto de Deus para a tua vida ainda está de pé. Aquilo que Deus projetou existe ainda, para você viver em paz, para você viver em segurança, para você viver em harmonia, para sua família ser feliz, para você descansar em paz, para você ter prosperidade na tua vida, não só financeira, mas também muito mais espiritual. Deus concretizou um plano para a tua vida. E é interessante, irmãos, que para morar na região celestial, para morar na Nova Jerusalém, é preciso ser carregado de alguns requisitos. Porque não pense você que você vai entrar de qualquer jeito. Você não pense você que Deus pegou isso aqui e fez a Nova Jerusalém. E eu vou já de antemão antecipar para você. Não pense você que não está pronta, que Deus ainda está preparando, não, porque já está prontinha. Tudo já está preparado, aguardando o momento certo para você entrar na cidade. Aleluia. Quando João viu a cidade, quando Deus traz a revelação para João, porque até Jesus Cristo havia um bloqueio, mas quando a Bíblia diz que Jesus Cristo foi para o Calvário e morreu ali por nós, a Bíblia diz que naquela tarde de sexta-feira, quando Jesus Cristo veio a óbito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima e baixo, de baixo e cima, proclamando a liberdade. Você tem um livre acesso nessa noite de querer entrar no céu. Você tem um livre acesso nessa noite, ainda que independente que você adentrou aqui com algumas rapinas, de se consertar com Deus, de conversar com Ele, de expressar a sua necessidade a Ele, de expressar para Ele as suas falhas e de pedir perdão para Ele. E Ele está pronto para perdoar. Aleluia. Interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver um dia uma preocupação de alguém a respeito do perdão. E aí a Bíblia diz que Jesus fala:
Quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7 e muito mais do que isso. Aí Jesus diz o seguinte: filhinhos, o certo, o bom é que você não peque. Mas eu vou dizer um negócio: se você pecar, fique tranquilo, porque você tem um advogado, é Jesus Cristo de Nazaré. Foi para isso que ele foi para a cruz do Calvário. Agora eu quero abrir um parênteses, não é minha função, mas eu preciso dizer isso. Não pense você que esse negócio de perdão também é bagunçado, que não é, viu? Sabe qual é o pecado que Deus perdoa? Aquilo que você não continua cometendo. Porque tem gente que tem tanta fé nesse negócio de perdão, que ele pecou, pediu perdão, ali sai e começa a fazer o mesmo ato. Quando você olha para Davi, você vai ver que Davi era um homem cheio de falhas, mas você não consegue ver Davi cometendo o mesmo pecado duas vezes, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E para ser segundo o coração de Deus é isso, é conhecer o perdão de Deus, é dizer: Deus, olha, eu pequei, eu errei mesmo, mas de agora em diante eu estou disposto a mudar, por favor me perdoe. Deus vai te perdoar, Jesus vai te perdoar. Só que você não pode começar a cometer os mesmos erros de novo, abusar do perdão de Deus. Mas para entrar no céu é preciso ser carregado de alguns requisitos. O primeiro requisito que eu vejo para entrar no céu, a Bíblia diz que em um diálogo com Nicodemos, ele pergunta, e aí alguém diz: olha, é necessário nascer de novo. Não podemos entrar no céu, querido, se não nascermos de novo. E nascer de que forma? Do Espírito, da nossa alma. Tem de haver uma transformação. A Bíblia diz que tudo que era velho se passou e agora tudo se fez novo. Ei, querido, talvez não pense você que essa é uma palavra para alguém que não é crente ainda. É para você que é crente, que talvez está pensando que vai entrar na Nova Jerusalém, mas ainda não nasceu de novo, não teve ainda uma experiência real com Cristo. E Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: Ele vai te levar a ter uma experiência concreta com Ele. Ele vai te levar a ter um encontro real com Ele, se ainda você não teve. É preciso nascer de novo. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo que se faz necessário para entrar no céu, na Nova Jerusalém, é porque nós precisamos ter os nossos olhos postos no céu. A Bíblia diz que o salmista diz: eleva os olhos para o monte. E ele diz: de onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Querido, não dá para você estar uma hora pensando que vai entrar no céu, outra hora pensando nas coisas da terra. Aí eu digo o terceiro requisito que se faz necessário para você entrar na Nova Jerusalém. A Bíblia diz que Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua zona de conforto, sai do teu lugar de conforto, do meio da sua parentela, que eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Eu não sei se já disse isso aqui. Se eu já disse, eu vou repetir. Se eu não disse, eu vou falar para que você entenda. Não pense você que Abraão era um miserável, meninos. Não pense você que Abraão era um pobre, que Deus tirou Abraão lá da sua parentela para enriquecer Abraão. Não. Abraão era um homem estabilizado financeiramente, ele era um homem estabilizado, mas o que Deus queria com Abraão era algo diferente, era mostrar para Abraão algo muito maior do que aquilo que ele já tinha. A Bíblia diz que alguém perguntou: e o que Deus vai fazer com você? A Bíblia diz que quando Jeremias ora a Deus dizendo: Deus, olha como é que está a minha situação, intercede por mim, faça alguma coisa, Deus fala para Jeremias: Jeremias, clama a mim, que eu vou te responder coisas grandes, coisas profundas, coisas ocultas, coisas maiores ainda do que eu tenho para você. E alguém diz: que tamanho é aquilo que Deus tem para mim? É recalcado
além da vasilha. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ela estava no desespero da fome, da dívida, a Bíblia diz que quando o profeta foi lá e profetizou o azeite, a multiplicação do azeite, a Bíblia diz que as vasilhas transbordaram. O azeite só parou depois que as vasilhas transbordaram, querido. Quando você olha para Moisés no deserto, a Bíblia diz que descia o maná do céu. E é interessante que aí nós olhamos um conselho de Deus. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés: Moisés, não precisa juntar maná. Pode deixar perder. Pega o que você vai comer. Não junte para amanhã. Não guarde para amanhã. Porque amanhã tem mais. Se você for olhar no livro do Êxodo, você vai ver que maná perdia. Maná apodrecia. Porque Deus estava provendo. Quando eu olho para as nossas vidas seculares, que você vê muita gente desperdiçando o alimento, realmente nós orientamos para que não faça. Mas quando está acontecendo isso, é sinal de prosperidade, porque quando tem muita gente desperdiçando, tem gente que está passando dificuldade. Mas o que eu quero dizer para você, a vontade de Deus é que aconteça isso na tua vida financeira, que você desperdice mesmo. A vontade de Deus é que você aconteça isso na sua vida conjugal, é que você tenha um amor profundo pela tua família, é que você viva bem com abundância, a ponto de dar abuso. Você já viu assim aqueles casamentos? O meu é assim. Eu tenho um casamento assim. Algumas pessoas já falaram assim: rapaz, chega a dar abuso. Minha mãe, eu chego na casa da minha mãe, e quando dá 1 hora, 2 horas depois que eu chego lá, quando eu vou sem minha esposa, eu falo: rapaz, mas já estou com saudade da minha mulher. Ela diz assim: você quer o que mesmo, rapaz? Você está querendo o quê? Você está querendo alguma coisa? Não, só estou com saudade da minha mulher. Ela fala: chega, dá abuso. Eu conheço um casal que não é crente lá na Chapada, que eles já têm filhos, já têm netos. E olha, a gente olha para eles, chega a dar abuso de tanto amor. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Quer que sobre, quer que expande, quer que cause espanto, quer que cause inveja, quer que as pessoas olhem para você e desejem ser igual a você. Porque tem gente que vive uma vidazinha de limitação. É porque não conhece o projeto que Deus tem para você. Tem um rapaz que está trabalhando comigo, ele disse: Fernando, quando olha para você assim, a gente olha pela primeira vez, acha que você é muito rico. Eu falo: eu ainda não, mas eu tenho um jeito de rico, jeito de visto igual rico, sai igual rico. Meu carro ainda não é um carro totalmente rico, mas eu já entro nele como se eu fosse rico. Sabe por quê? Porque eu tenho postura de vencedor. Porque se eu não trocar de carro, não ir para o carro que eu quero, ainda aqui nessa terra, a minha Bíblia diz que lá no céu eu vou subir e vou andar em carro mais de fogo. Se eu não conseguir comprar casa, a mansão que eu quero, a Bíblia diz que lá em cima eu vou morar numa mansão celestial. Vou para a Chapada todas as final de semana quase. Tem 60 quilômetros que é só Jesus. Se até lá eles não assaltarem, a minha Bíblia diz que lá no céu eu vou andar nas ruas de ouro e cristal, pedras preciosas. É o que Deus tem preparado para mim. Essa ciência eu tenho, carrego comigo. Se não vi hoje, lá no céu vai vir para mim. É por isso que eu tenho jeito de vencedor, tenho postura de vencedor, tenho casamento de vencedor, tenho projetos dos meus filhos de vencedor. É assim que tem que ser. Alguém disse para mim outro dia: e aí, mas você tem? Eu falei: não, eu conheço quem tem. Aí alguém disse: mas você pode? Eu falei: não, eu não posso, mas eu conheço quem pode. Imagina você, Pedro saindo da prisão. Pedro vai. Quem estava na frente de Pedro? Os anjos. Chega a arrepiar, irmãos. Chegou no primeiro portão. Os anjos viram para os guardas e falaram: está comigo, viu? Está comigo. Imagina você entrando, rapaz. E Jesus falando: está comigo. Toque não, está comigo. Não toque não, está comigo. Ei, está comigo. Pode deixar, está comigo. O general humano, eles botam o soldado para ir na frente, mas Jesus é diferente. A Bíblia diz que ele marcha na frente e vai dizendo para o seu adversário: não toque não, porque está comigo. A Bíblia diz que aquele que habita debaixo da escuridão do Altíssimo, a sombra
Você não entendeu. Porque se você entendesse que você habita e sobre você descansa a sombra do Onipotente, aonde a Bíblia diz que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Pode tentar contra você, pode tentar contra o seu casamento, pode tentar contra a sua família, mas a minha Bíblia diz que não consegue derrubar você, não consegue tirar você do céu, porque há um projeto de Deus para a tua vida. Para entrar na Jerusalém Celestial, queridos, é preciso você abandonar as coisas da terra. E eu tenho 35 anos, eu já tive essa experiência. Tem dia que você acorda, as coisas começam a dar errado. Como vendedor, eu fiz muito seminário de venda. E ele sempre orientava: quando o negócio dá meio-dia, está errado, vai para casa, reseta, amanhã você começa tudo de novo. E eu já me descabelei por algumas vezes, me desesperei por algumas vezes, E sabe o que eu aprendi? Não resolveu nada. Desespero não paga a conta, desespero não restitui casamento, desespero não tira filho de droga. O que tira filho de droga, o que restitui casamento, o que paga a conta, é uma vida em paz com Deus. É um joelho dobrado. É dizer: eu posso até estar devendo hoje aqui, mas amanhã eu entro no céu. Eu posso até, o meu filho está drogado aqui, está na prostituição aqui, mas amanhã ele vai entrar no céu comigo. O meu casamento pode até andar mal aqui, mas amanhã eu entro agarrado juntinho do céu. Eu ia falar aqui sobre como é a cidade, mas aí eu me passei demais na introdução, vou deixar para outra vez. E eu estava com vontade de pregar de agora em diante com você com o olho fechado, para aguçar o seu desejo. Porque você sabe que tudo parte de um sonho. Se você não sonha, querido, é melhor você desistir da vida. Você tem que ter sonhos na sua vida. Será que você já sonhou em entrar na Jerusalém Celestial? Eu ia convidar você para entrar comigo na Jerusalém Celestial, mas aí você chega em sua casa, lê a Bíblia e vai pensando. Eu gostaria que os irmãos, quem é que toca o teclado aí, me ajude aí. E continue com seus olhos fechados. Quem aqui não é evangélico ainda, não é crente? Tem alguém aqui que não é crente ainda? Tem alguém aqui que não é evangélico ainda, não aceitou Jesus como seu Salvador? Ou tem alguém aqui que, porventura, dá um dó aí para mim, meu querido? Eu gostaria que a igreja permanecesse, ficasse com seus olhos fechados. Aleluia. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, está sem congregação, de repente você era crente, congregava na igreja, e agora por um momento, ajuda aí você que está do lado de uma pessoa, de repente, que está passando por esse momento, que está sem congregação, de repente afastou. E eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu sempre faço menção porque alguém uma vez pegou no meu carro e disse: você bate muito, demora muito no convite ou no apelo, como você queira colocar. Mas a Bíblia diz, e alguém falou assim: você chega a constranger as pessoas. Mas no livro de Provérbios, Salomão diz: aquele que repreendido pelo Senhor endurece servir, será aquebrantado sem que haja dolo. E é melhor ser constrangido aqui. Imagina você chegando na porta do céu, e aí não vai ser eu não, viu? Vai ser Jesus. Aqui não, é daqui para lá, não entra de jeito nenhum.